Oi, meus amores, vocês estão bem? Então, estou aqui para mais um devocional e hoje a nossa referência, nosso trecho bíblico, se encontra no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, tá? Capítulo 37, do versículo 11 até o versículo 28. Então, Gênesis 37, do versículo 11 ao versículo 28. Esses capítulos estão falando sobre José. José era filho de Jacó. José tinha outros 11 irmãos. José era o penúltimo filho, mais novo. Assim, tinha um mais novo e ele era o próximo. Então, ele ainda era bem novo. E aí, aconteceu uma coisa interessante. Deus, ele falava com José, ele tinha planos para a vida de José. E os irmãos de José não estavam aceitando muito bem. Então, vamos ver o que aconteceu. Gênesis 37, do 11 ao 28, diz assim: José tinha contado um sonho para os seus irmãos de que os feixes, os montezinhos de trigo, ele sonhou que tinha 11 montezinhos de trigo e tinha o dele, e que os outros feixes de trigo iam se curvar para o dele. E aí os irmãos ficaram: quê? A gente vai se curvar em reverência a você? Tipo, que é novo? Por favor, né? E eles começaram a ficar com raiva. Então, depois disso aí, eu vou começar o trecho. Os irmãos de José, versículo 11, ficaram com inveja dele, mas o seu pai se perguntou qual seria o significado desses sonhos. Ele já tinha tido dois parecidos, de que os irmãos iam se curvar, o pai e a mãe iam se curvar diante dele, e o povo ficou: por quê? Mas os irmãos de José não quiseram pensar o que é que Deus estava querendo dizer, só ficaram com raiva. Versículo 12. Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos do seu pai para pastar junto de Siquém. Então Jacó, que era o pai, disse a José: seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu os enviarei até eles. E aí José se aprontou, né? Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícias dele. Jacó o enviou, e José viajou da sua casa no vale de Hebrom até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. O senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem lhes disse: sim, eles foram embora daqui, mas eu os ouvi falando: vamos a Dotã. Então José foi atrás dos seus irmãos e os encontrou em Dotã, que era um outro local. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Olha só, gente, o que a inveja estava fazendo com os irmãos de José. Mas quando Rúben, que era um dos irmãos, ouviu o plano, tratou de livrar José, de salvar ele. Não o matemos, respondeu ele. Por que derramar sangue? Joguem-o nessa cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Não é bem grande, um buraco, um poço. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram de longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Então, uns vendedores, né? Judá, disse a seus irmãos: o que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vender aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito.
Então, minha gente, os irmãos de José tiveram tanta inveja de José por causa do sonho que ele tinha, sendo que esses sonhos era Deus realmente falando já com ele de coisas que iam acontecer no futuro, que eles pensaram até na possibilidade de matar o próprio irmão e de mentir para o pai e dizer que ele tinha sido atacado por uma fera. Mas aí, no final das contas, eles venderam José para o Egito como escravo. E aí, se você continuar lendo a história de José, você vai ver que lá na frente, Deus, ele realmente fez com que os seus irmãos, os irmãos de José, se curvassem diante dele. Eles precisaram realmente se humilhar para José quando eles estavam numa necessidade. Então, história muito interessante. Vamos ver aqui o devocionalzinho. Judite tampou os ouvidos com a mão e começou a ler atentamente o seu boletim no seu colo. Ela não queria ouvir a sua amiga Laura tocando um solo de piano. Então, Laura estava lá e Judite, eu não gosto de ouvir. Depois do culto, todos iam comentar como Laura tocava bem piano. E Judite não queria ouvir esses comentários também. Ela tinha inveja, era isso. Ela queria poder tocar na igreja. Naquela semana, ia haver uma competição esportiva na escola de Judite. Todos os alunos eles estavam lá se exercitando em alguma modalidade. Judite estava confiante. Ela tinha escolhido participar das corridas. Sempre fora a mais rápida corredora de todas. Ela era um The Flash. Você vai participar das corridas? Perguntou Laura, que estava do lado dela no dia da competição. Provavelmente. Eu gostaria de saber correr como você, disse Laura. Eu não ganharia nem mesmo de uma tartaruga. Judite olhou surpresa para Laura, depois riu. Que engraçado. Eu sempre quis saber tocar piano como você. E você gostaria de saber correr como eu? Laura sorriu. Acho que nós duas somos muito bobas. Eu até tampava os ouvidos para não ouvir você tocar, Judite confessou. Mas não adiantava nada, você toca muito bem. Obrigada, agradeceu Laura, bem no momento em que a professora de Judite veio chamá-la para a próxima corrida. Eu espero que você ganhe a sua corrida. Quando Judite voltou para casa naquela tarde, ela contou à sua mãe a conversa que tivera com Laura. A mamãe sorriu. Nossa obrigação é usar as habilidades que Deus nos deu da melhor maneira possível. Não devemos desperdiçar o nosso tempo querendo fazer uma coisa que outra pessoa está fazendo. Acho que você e Laura aprenderam uma importante lição. Então, Deus, Ele nos dá muitos talentos. Ele nos dá talentos diferentes. Eu sou péssima em desenhar. Péssima, péssima, péssima. Mas eu tenho amigos que eles desenham muito bem. Eu gostaria muito de saber tocar violão, mas eu não sei. Mas eu sei tocar flauta. E tem alguns amigos que não sabem tocar um instrumento. Eu gostaria muito de saber cantar, mas eu não sei. Mas eu conheço pessoas que sabem cantar muito bem. Então, cada um, Deus, nos fez diferentes. E nós temos talentos e dons diferentes. Então, você em algum momento já tentou tocar um instrumento, desenhar, ou escrever, ou falar como outra pessoa? A questão principal não é você querer fazer essas coisas, porque um instrumento, por exemplo, você pode se esforçar, você pode treinar, cantar, você pode fazer aulas. A questão principal que a gente tem que destacar aqui é se você já teve inveja ou se você já teve ira no seu coração de outra pessoa porque ela sabia fazer uma coisa que você não sabia. Esse é o problema. Você dizer, poxa, eu queria muito saber cantar. Acho que eu vou me matricular numa aula para eu aprender. Tudo bem. Nossa, eu queria muito tocar violão. Eu acho que eu vou contratar um professor para me ensinar. Tudo bem. Não tem problema você aprender outra coisa se você tiver tempo e tiver como aprender. E usar isso para o serviço do Senhor. Mas a questão é você ter raiva, tipo, eu não gosto daquela pessoa porque ela sabe tocar aquele negócio e eu não sei. Não, gente, assim não tá certo. A leitura bíblica nos dá um exemplo de um pecado terrível que resultou da inveja. Lembre-se, Deus fez cada pessoa de uma maneira incrível e deu a cada um diferentes habilidades. Não tenha inveja dos talentos dos outros. Pelo contrário, se alegre com o talento que você tem. E se alegre também com o talento que o outro tem. Muito de
termos talentos diferentes faz com que a gente nos ajude. Por exemplo, eu sei tocar, então pode ser que alguém um dia precise e ela chega pra mim e pede minha ajuda, então eu vou ter o privilégio de poder ajudar aquela pessoa. Já uma pessoa que sabe desenhar e eu não sei, em alguma ocasião eu precisar, então eu vou poder chegar para aquela pessoa e aquela pessoa ela vai ter a oportunidade de me ajudar. Então isso faz com que a gente tenha mais união e se ajude uns aos outros. Então não tenhamos inveja dos talentos dos outros, nem ódio, nem ira, isso tudo é pecado, mas estejamos alegres com os talentos que Deus nos deu e também com os talentos que as outras pessoas nos deu. Elogiemos as pessoas. Se você vê uma pessoa e diz, nossa, você toca muito bem, você desenha muito bem, que legal. Não fica tipo, não quero ouvir, não quero ver. Não, gente, isso é uma atitude muito errada, tá bom? Então, inveja é um pecado muito sério. Vocês viram na história que eu li na Bíblia? Os irmãos de José queriam matar ele por causa da inveja que eles estavam tendo. Então, a gente precisa ter cuidado com o que o pecado faz no nosso coração. A gente precisa reconhecer esses pecados que existem e a gente tem que logo confessar, pedir perdão a Deus e pedir ajuda para tirar este pecado no nosso coração, tá bom? Então, é isso. Lembrando que a gente só consegue tirar, pedir ajuda e se arrepender e mudar de direção quando a gente realmente tem o Espírito Santo que habita em nós, que isso acontece quando a gente entrega a nossa vida a Cristo. Então, eu tenho o Espírito Santo na minha vida e eu preciso ser diferente, eu preciso demonstrar essas coisas. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, então você ainda não tem o Espírito Santo para lhe ajudar. Então, hoje é um dia excelente, o melhor de todos, para você entender e entregar a sua vida a Cristo. Então, qualquer coisa, lembre, fale comigo, fale com alguém que você conhece que já tem esse presente, já entregou Cristo, já entregou sua vida a Cristo e fale, não deixe pra depois, tá bom? Então é isso, depois eu volto com mais uma lição e manda esse vídeo pra outras pessoas, tá, gente? Manda os outros vídeos que já passou pra seus amigos, pra seus parentes, não sei. É válido pra crianças, o devocional é infantil, mas é válido para todos nós. Então, tchau, tchau!